Bem-vindos, boa tarde. Reabrimos agora os trabalhos do segundo simpósio de licitações e contratos da Justiça Federal, com a palavra a coordenadora científica Luana Carvalho. Boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho, se assentarem. Vamos retornar os nossos trabalhos, agora da parte da tarde. Vamos iniciar as nossas palestras. A primeira palestra da parte da tarde com o tema Sistema de Registro de Preço e sua utilização nas hipóteses de contratações diretas sem licitação. Eu chamo aqui ao palco o meu querido, o meu amigo, o professor Murilo Jacobi. Aqui, professor. Muito obrigado, professora. Eu agradeço aqui especialmente ao professor Murilo por estar novamente conosco aqui na segunda edição do nosso evento. Professor, obrigada por aceitar prontamente aqui o nosso convite. Professor, já que estamos aqui no tema de registro de preços, né, havia muita expectativa aí da regulamentação do artigo 82 da 1433 pelo Executivo Federal, até que 31 agora de março de 2023 nós tivemos aí a publicação do decreto 11.462. No entanto, o artigo 16 foi um pouquinho modesto em razão das contratações diretas, e em especial na inexigibilidade de licitação, né? Ela limitou ali as aquisições para medicamentos e insumos e ainda oriundos de decisões judiciais. O que o senhor pode trazer aqui para a gente, para falar do sistema de registro de preço na 1433, um pouquinho do decreto e como aplicar o decreto às contratações diretas? Eu passo a palavra ao professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luana. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar com os senhores aqui novamente, né? O primeiro simpósio foi um sucesso, aí eu parabenizo, na pessoa da doutora Luana, pelo evento ano passado, como parabenizo esse ano, é uma grande satisfação estar com vocês. Realmente, né, quando a gente considera o decreto de registro de preço, a gente esperava mais, né? Alguns pontos ali não foram tratados e tem bastante espaço. A questão do próprio registro de preço para contratação direta, estava falando com o professor Marcos Alcântara agora, a questão de renovação do quantitativo da ata, nada foi falado. Então, isso, por um lado, é ruim, porque, para quem esperava uma resposta pronta, vem a insegurança, vem o medo de agir, mas, por outro lado, se não fala nada, eu posso desenvolver nossa própria tese, né? E a gente tem algumas ideias sobre isso. Eu acho que existe um bom espaço para a gente trabalhar o registro de preço nas contratações diretas. Eu vejo bastante cenário, possibilidade nesse contexto, doutora Luana. Já começo direto? Como é que a gente faz? Pode ser? Então, tá bom, pessoal. Eu, antes de falar, então, efetivamente sobre registro de preço e contratações diretas, só fazer um contexto aqui, em colocar algumas conceituações relevantes, algumas informações que são construtivas aqui, para a gente poder usar e discutir aqui. Primeiro, a questão, né, o próprio conceito do registro de preços, e aí já tem uma correlação quando a gente fala contratação direta sem licitação, que no conceito do registro de preços, está lá, sistema de registro de preços, conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras, aquisição e locação de bens e contratações futuras, né? Temos a conceituação da ata de preços, não muda muito, e aí temos na lei, porque no passado a gente só tinha isso em âmbito do decreto, mas temos agora na lei as conceituações dos personagens que atuam no registro de preços, né? O órgão gerenciador, o órgão participante, o órgão não participante, ou vulgarmente conhecido como carona, né? Então, nós temos isso trazido aí na parte conceitual do artigo 6º. Antes de falar novamente sobre a questão de contratação direta, o que a gente acha relevante trazer é sobre a questão das hipóteses de uso, né? O registro de preços sempre foi uma ferramenta com posições muito contraditórias, né? Tem quem ame o registro de preços, acha a melhor ferramenta que foi inventada, né? Acha maravilhoso não ter que ter orçamento quando faço registro de preços, compro quando preciso, quando eu quero, e, por outro lado, tem aqueles que crucificam o registro de preços, falando que essa ferramenta é infeliz, que ela perde economia de escala, que ela contribui para a falta de planejamento da gestão.
Então, o registro de preços sim, foi um instrumento muito polêmico. E quando surgiu, na 866, e foi regulamentado inicialmente em 2005 e depois em 2013, se eu não me engano, nós tivemos ali a limitação do uso do registro de preços. Nos 2 decretos se previam que o registro de preços só pode ser utilizado nas seguintes hipóteses, ok? E isso serviu, durante um tempo, os órgãos de controle serem um pouquinho mais conservadores no uso do registro de preços. Na lei, a gente não tem ali as hipóteses de uso. Ele diz o que é registro de preços, mas não diz quando, quais são os requisitos para eu poder usar. Né? E o que significa isso? Isso significa que quem vai questionar o nosso uso do sistema de preços vai ter que fazer isso através de princípio, de uma construção, e nós podemos fazer a construção do outro lado. Nós não estamos mais limitados para fazer registro de preços quando eu não sei a quantidade, ou quando é uma entrega parcelada. Eu, em tese, posso usar registro de preços em qualquer hipótese. Nesse sentido, inclusive, vale destacar o decreto 11.462, que ele estabelece que ele pode ser usado pela administração quando achar pertinente, em especial nas seguintes hipóteses. Então, o decreto também foi para essa linha, ampliar o uso dos sistemas de preços, permitir ser usados em muitas situações. Afinal de contas, nós já tivemos e temos muitos órgãos públicos que, chegando ali no finalzinho do ano, em dezembro, fazem registro de preços. Por quê? Porque não tem orçamento, mas eu preciso licitar logo, porque começou ano que vem eu vou precisar. E eu licito para registro de preços, e chega ali janeiro, fevereiro, eu recebo meu orçamento, eu compro o que eu preciso. Não era entrega parcelada, não era medido por unidade, não era porque eu não sabia o que era demanda, era simplesmente porque eu não tinha orçamento. E eu usei registro de preços para isso. Isso é válido? Juridicamente, normativamente, agora, a lei não traz nenhum óbice dentro dessa sistemática. Né? O decreto fala em especial e coloca, característica objeto, ouvir contratações permanentes frequentes, previsão de entregas parceladas, atendimento a mais um órgão ou entidade, atender a execução descentralizada de programa projeto federal e, quando não for possível, definir previamente o quantitativo a ser demandado, mas isso fica como hipóteses em especial, ou seja, qualquer outra hipótese, em tese, eu poderia usar. Fica, desde então, o alerta que muito cuidado com a figura do registro de preços quando a gente está falando em questões afetas ao planejamento. Né? Afinal de contas, os órgãos de controle têm muito... Como é que eu coloco isso? Tem uma visão muito ruim quando se registra o preço para 1.500 unidades e se compra 45 unidades. Né? Do mesmo modo, quando você registra 1.500 unidades, né, compra uma quantidade muito baixa, você perde, ou você ensina o mercado a não apostar na economia de escala, né, ou você corre o risco de prejudicar um fornecedor que não conhece a figura do registro de preços, não domina essa ferramenta. Né? Hoje, felizmente, é muito raro, mas até 2012, 13, 14, ali, a gente recebia muitas ligações lá no escritório, o fornecedor indignado, eu ganhei uma licitação para fornecer 1.000 aparelhos de ar-condicionado, vai fazer quase um ano e só pediram 15, eu posso entrar com uma ação? É a primeira pergunta que a gente fazia, manda o edital para dar uma olhada. E estava lá, para registro de preços, e a pessoa não dominava, não entendia o que isso significava dentro da equação para o fornecedor. Então, essa cautela é muito importante. Lógico que a gente está falando aqui para o judiciário, que em geral é um órgão bem estruturado, né? Enfoque com o judiciário, são órgãos bem estruturados, mas a gente vai para os âmbitos municipais e a gente realmente vê alguns absurdos acontecendo com o registro de preços. Eu tive o privilégio de dar um curso lá em Porto Velho, inclusive o professor Rodrigo Pirão estava lá recentemente, onde, lá na sala de aula, falando sobre registro de preços, um gestor levanta a mão, eu passo a pergunta, e ele fala, professor, eu adoro registro de preços. Que bom, eu também. Eu já quebrei 5 empresas com eles. Oi? Como assim? Porque eu fiz estoque zero na minha repartição, a gente não tem mais nada de almoxarifado, então eu vou lá e peço para ele uma caneta Bic. Aí, dá 5 dias, eu quero outra caneta Bic. E aí, dá 15 dias, eu quero outra caneta Bic. E aí, o cara quebra, porque não dá conta de executar. Isso está certo? Isso é a finalidade do dispositivo? Isso é deturpar um dispositivo para usar ele do jeito errado, usar de modo antieconômico. Então, a gente sabe que o Brasil não é para amadores, então fica a ressalva da questão do registro de preços, que são questões relevantes para a gente considerar aqui. Né?
Então, vamos lá. O requisito de uso. A 14133 trouxe alguns requisitos de uso, estão no artigo 82, parágrafo 5º. Aqui entre nós um pouquinho fora de ordem, né, porque eu falo registro de preço, depois eu vou falar o que eu preciso para usar, e ele coloca ali uns requisitos peculiares. Né? O sistema de preços, parágrafo 5º, o sistema de preços poderá ser usado para contratar bens e serviços, inclusive obras e engenharia, observar as seguintes condições: realização prévia e ampla de pesquisa de mercado, ok, a gente sabe, não dá para licitar sem pesquisa de preço, seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Então, registro de preço eu preciso regulamentar, nós temos o decreto federal, dá um bom norte para a gente. Desenvolvimento obrigatório de rotinas de controle, isso daqui é novidade, não está nos outros procedimentos licitatórios, e eu preciso ter uma estrutura para desenvolver rotinas de controle do meu sistema de preços. Ok? Para que isso? Tanto para gerenciar estoque, quanto para evitar falha, a ausência de algum material essencial que o preço foi registrado, quanto para avaliar a questão da adesão, da vantagem da adesão, ok? Ou a continuidade da vantagem da ata de preços, que é um tema polêmico, não está na minha aula, mas a gente passa por ele porque é relevante, né? Inciso 4º, a atualização periódica dos preços registrados. Senhoras e senhores, isso daqui enterra, na minha opinião, o entendimento que a ata de preço não pode ter o preço alterado. Se a lei fala que eu tenho que ter a atualização periódica dos meus preços registrados, é porque eu posso alterar meu preço, para cima ou para baixo. Né? A lei não entra nessa minúcia, o decreto federal entra, né, faz uma construção muito interessante, resolve boa parte do problema, mas quem defendia essa interpretação me parece superada aqui. Definição do período de validade da ata de preços, que pode ser 1 ano prorrogado para até mais 1 ano, e a inclusão em ata de preço do listante que aceitar cotar os bens e serviços em preços iguais ao listante vencedor, na sequência de classificação, e também a inclusão do listante que mantivesse a proposta original. Então, a figura do cadastro reserva cresceu, né, robusteceu dentro da figura do registro de preços. Eu não só tenho mais quem aceita fazer o preço do primeiro, mas eu vou ter que faz pelo seu próprio preço, desde que tenha ficado abaixo do preço estimado. Isso sempre foi um ponto que a gente defendia muito. Por quê? Porque um dos principais motivos para o fornecedor, prestador de serviço, abandonar o contrato é porque ele não dá conta, porque o contrato é inexequível. Aí vinha, o infeliz mergulhava o preço lá embaixo, ganhava a licitação, depois de 45 dias pedia reequilíbrio, sem motivo nenhum, você negava, ele abandonava o contrato, abandonava a ata. E aí você tinha que perguntar para o segundo se ele fazia o preço do primeiro, que não dava conta para fazer, tanto que ele parou de fornecer. Agora não, a lei permite eu registrar o preço do segundo pelo preço do segundo mesmo, tem um rito específico para isso no decreto, é bem didático, lá na minha visão, o decreto, mas isso está mais claro aqui, tanto na ata de preços, aí, com a possibilidade de chamar o remanescente na questão de contratos. Né? E aí nós vamos para o foco da nossa conversa, a possibilidade de utilizar sistemas de preços para contratação direta sem licitação, que a lei definiu, são as hipóteses de dispensa e inexigibilidade trazidas na lei. Né? Então, está lá no parágrafo 6º do artigo 82, o sistema de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para aquisição de bens ou para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. E aqui, quem já teve a oportunidade de estudar a lei, já vê o problema, né? Esse por mais de um órgão ou entidade é um requisito essencial para usar um registro de preços ou é uma das hipóteses para usar registro de preços? E aí tem interpretação para tudo quanto é lado, né? Tem gente que fala, como eu, que se fosse só para licitar, para registro de preços, para mais de um órgão ou entidade, tinha que ter a palavra apenas ali. Eu só poderia usar, o sistema de preços poderá usar, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de dispensa de inexigibilidade apenas para a contratação de mais de um órgão ou entidade. Ok? E tem gente que diz justamente o contrário. Se fosse para ser mais hipótese, ele tinha colocado inclusive, ok? Inclusive para mais de um órgão ou entidade. Como a lei, a redação não foi absolutamente precisa, nós temos uma polêmica. E nós temos uma polêmica que a doutrina tem aí construído suas interpretações, ainda não temos jurisprudência sobre o assunto, quem sabe teremos aí um enunciado, né, para que trate sobre esse assunto e ajude a direcionar, mas a gente tem um conceito, então, uma dúvida muito abrangente. Eu confesso que a interpretação desse dispositivo, em geral, vai se a pessoa gosta do registro de preço ou se não gosta.
né? Se ela acha que a registro é coisa do capeta, ela diz que é só para a hipótese de contratação de mais de um órgão. Se ele acha útil, vantajoso de preços, ele coloca ali a possibilidade de se utilizar para as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de maneira mais ampla, não só para a hipótese de contratação de mais de um órgão ou entidade. E aí, a gente vai fazer uma construção a partir daqui para tentar defender o meu ponto de vista, que é a possibilidade de usar o registro de preços para a contratação direta de licitação, mesmo que não seja para mais um órgão ou entidade, mesmo que seja só para mim. Ok? Então, vamos primeiro falar do Decreto Federal 11.462. Como a doutora Luana pontuou, ele é muito tímido no seu artigo 16, que é o que regulamenta exatamente o registro de preços para a contratação direta. Então, está lá, o SRP, ele copia o texto da lei, poderá ser utilizado nas hipóteses de contratação direta, por inexigibilidade ou dispensa de licitação, para aquisição de bens e contratação de serviços por mais de um órgão ou uma entidade. Ok? Parágrafo 1º, para fins dispostos do caput desse artigo, além do disposto desse decreto, serão observados os requisitos de instrução processual previstos no artigo 72, que fala como eu instruo um processo de contratação direta, né? Se eu vou ter documento de formalização de demanda, ETP, termos de referência, projeto básico, parecer jurídico, parecer técnico, pesquisa de preço, autorização da autoridade competente, demonstração da vantagem da contratação, demonstração da vantagem da proposta e mais alguns outros hipóteses que eu não lembro de cabeça. 2. Pressupostos para enquadramento de contratação direta. Lógico, não é mais uma hipótese de contratação direta, né? Eu não posso falar que agora eu vou usar registro de preço para contratação direta e não seguir uma das hipóteses do artigo 75 para dispensa ou do artigo 74 para inexigibilidade. Inclusive, né, aí para ajudar todo mundo a lembrar, na 8666 nós temos a dispensa no 24, a inexigibilidade no artigo 25, e na 14133 nós temos a inexigibilidade no 74 e a dispensa no 75. Inverteu. Você sabe por que a lei fez isso? Para sacanear quem decora artigo. Só para isso, tá? Não tem nenhum motivo para ter invertido. Mas ela inverteu, e aí você vai lembrar dessa piadinha, agora é trocado. 74 é elegibilidade, 75 é dispensa, ok? Então, estão lá nas hipóteses da lei, as hipóteses de dispensa e elegibilidade, eu tenho que, obviamente, enquadrar o meu registro de preços numa dessas hipóteses. Mais para frente, a gente vai conversar sobre algumas hipóteses que a gente acha que o uso é muito interessante, né? Outras hipóteses, usar registro de preços não parece ser muito vantajoso, mas algumas parecem ser muito interessantes, a gente vai falar com você. Inciso 3º, a designação da comissão de contratação como responsável pelo exame e julgamento dos documentos da proposta e dos documentos de habilitação. Olha só, eu não preciso de comissão de contratação para fazer licitação, mas para fazer uma dispensa por registro de preços eu preciso. Ok? A lei foi bastante rigorosa, no nosso ver, nos requisitos para esse dispositivo. E aí vem o cenário. Eu tenho que ter uma comissão de contratação para conduzir a análise da habilitação, da documentação para registro de preço, para uma contratação direta. Ok? No decreto federal, ele é muito específico, colocando essa interpretação. Já vi gente entendendo que, olha, o agente de contratação, como ele pode ser substituído pela comissão de contratação, então ele também pode substituir a comissão de contratação. Acho uma forçação de barra. Mas, ok, nós temos um espaço para tentar trabalhar nessa equação. Eu vou precisar de uma comissão de contratação para fazer uma dispensa, porque ela foi feita por registro de preços, ou por uma inexigibilidade, porque ela foi feita por registro de preços. E aí, o parágrafo 2º fala que o registro de preços poderá ser utilizado na hipótese de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para aquisição, por força de decisão judicial, de medicamentos e insumos para tratamentos médicos. Aqui vem nossa primeira grande ponderação, né? O decreto federal trouxe a possibilidade de usar registro de preços para inexigibilidade, para a questão de medicamentos. Primeira pergunta, então é só nessa hipótese que eu posso usar registro de preços e quando for para mais de um órgão ou entidade? Me parece que essa é uma interpretação extremamente literal e restritiva do nosso decreto. O decreto trouxe a possibilidade para mais de um órgão ou entidade, copiando a lei, mas ele já trouxe um dispositivo que contraria a lei, se você for legalista. Por quê? A lei fala, 14.133, que eu vou usar registro de preços para contratação direta para mais de um órgão ou entidade. O parágrafo 2º é para mais de um órgão ou entidade ou não é? Não é, ele não traz esse requisito. Então, se o decreto pode ampliar essas interpretações, é porque
Só pode ser um motivo, porque a lei não limitou a essas hipóteses. Então, eu posso ter outras hipóteses. E, portanto, seria absolutamente possível eu fazer um registro de preços para contratar um fornecedor exclusivo para dar manutenção no equipamento que eu tenho, que só uma empresa no país faz. Ou fazer registro de preços para contratar um parecer de um notório especialista. Ok? Faço contrato no notório especialista de elegibilidade, contrato para ele fazer pareceres ou notas técnicas e uso o registro de preços. Lógico que, a cada demanda, eu preciso demonstrar que esse notório especialista é essencial para a execução do meu objeto, porque aqui não é a casa da mãe Joana, né? Mas eu poderia fazer um registro de preços para isso. E a gente vai ver, em seguida, algumas hipóteses. Então, eu levei até vocês até o momento, tentando discutir juridicamente, porque nos parece que a lei permite usar registro de preços para outras hipóteses de contratação direta, aqui, até pela interpretação em conjunto com o decreto federal. E aí, né, lógico, nós temos aí algumas questões muito relevantes, que é a questão da competência constitucional para tratar sobre o assunto, né? A Constituição Federal estabelece que é competência da União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, está ali no seu artigo 22, inciso 27, né? E a gente tem essa interpretação, fazendo interpretação conjunta do artigo 24, que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar de estados, de municípios. Então, o estado e o município poderia regulamentar alguma coisa, desde que não contrarie as normas gerais, né? Isso é um espaço de regulamentação que a gente teria dentro dessa equação. Cabe aí discutir se o dispositivo fala sobre registro de preços e coloca a sua interpretação para contratação de mais de um órgão, seria, primeiro, limitador, e segundo, seria uma norma geral. Acho que, como ele não é limitador, essa discussão se é norma geral ou não tem muita eficácia, não tem muita relevância aqui, porque se ele não é limitador, eu posso, um decreto, criar mais hipóteses, como a própria União fez. E se eu posso um decreto, eu posso, em outros atos normativos, ou, inclusive, se eu não tenho um ato normativo, num edital próprio, prever uma possibilidade de preços para, edital não, num aviso de contratação, no termo de referência, prever uma possibilidade de preços para uma contratação direta. E aí, eu trago um exemplo que, durante muito tempo, se discutia a possibilidade de fazer registro de preços em contratação direta, no caso de licitação deserta ou fracassada. Todo mundo conhece as expressões. Licitação deserta ou fracassada, aquela licitação onde ou não apareceu ninguém, ou todo mundo teve preço acima do que estava estimado, ou todo mundo foi inabilitado da minha licitação. Ok? Nessas hipóteses, eu tenho um cenário que eu posso fazer uma contratação direta sem licitação. Qual é o requisito da lei? Na 866 era assim: mantidas as mesmas condições definidas no edital. E aí, a 14133 repete isso. Artigo 75, inciso 3. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas no edital de licitação, realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados, ou não foram apresentadas propostas válidas, ou as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores praticados no mercado, ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. E quando eu coloco, mantidas todas as condições definidas no edital, inclusive, se for sistema de registro de preços. E isso era uma questão extremamente relevante, né? Por exemplo, o Corpo de Bombeiros fez registro de preços para comprar peças para manutenção de caminhões, na 8666. Foi fazer a licitação, deu deserto ou fracassado. Ele tinha que fazer a dispensa. E aí? Ele podia fazer uma dispensa para registro de preço? Na época, não. Tinha uma discussão sobre isso profunda. E aí? Eu vou mudar minha condição do edital, então? Vou dizer que eu vou comprar tudo de uma vez? Ou eu vou colocar quantitativo menor? Eu não sei como é que eu vou precisar. Então, veja que a licitação deserta e fracassada é um excelente exemplo, tudo bem, simples, mas um excelente exemplo para falar a possibilidade de usar um registro de preços numa hipótese de contratação direta. Por quê? Porque se eu exigir no meu edital registro de preços, eu vou manter essa condição do meu edital na minha contratação direta, que vai ser uma dispensa para registro de preços. Dúvidas aqui, pessoal? Não? Outra hipótese que a gente constrói aqui
a questão de rastreamento e de medicamentos que estão previstas ali na disposta de dispensa, no artigo 75, a linha L e M, né? Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados a rastreamento e obtenção de provas. Olha só, vou ter que fazer uma dispensa para comprar tornezeleira. Por que eu não faço por registro de preços? Eu compro conforme precisar. Escuta telefônica. Ok? Chip de rastreamento. Faço registro de preços, por que não? Né? Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidos pelo Ministério da Saúde. Mesma ideia. Vou fazer aqui um registro de preços para essa hipótese, que é muito parecida, não é igual, mas muito parecida, o que o decreto federal estabelece. Ok? Lá no parágrafo 2º, registro de preços pode ser utilizado na hipótese de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para aquisição, por força de decisão judicial, de medicamentos e insumos para tratamentos médicos. Ok? Faço meu registro de preços nessa hipótese também. Outro cenário, no caso de emergência ou urgência, isso, lógico, foge um pouquinho, não é natural a gente raciocinar sobre essa hipótese de dispensa ou registro de preços aqui, mas um dos requisitos para uma contratação emergencial é a minha contratação ser apta a resolver a emergência. Ok? Mas, em alguns casos, eu não sei como é que eu vou resolver a emergência. O que eu vou precisar para resolver a emergência? Ok? Então, eu posso fazer um registro de preços e vou usando conforme necessário até que se resolva a emergência. Aqui tem um detalhe importantíssimo. Ok? Eu não posso, resolvida a minha emergência, continuar utilizando os bens que eu registrei, porque aí eu estou deturpando a finalidade da hipótese de dispensa, que é a contratação emergencial, ok? Que a gente está falando aqui nesse dispositivo. E isso é um dos requisitos previstos ali no decreto federal, que eu tenho que pressupostos para enquadrar a contratação como dispensa ou inexigibilidade. Tá certo? Então, a gente mantém esse alinhamento dentro dessa equação. Outra hipótese muito interessante é a possibilidade de registrar o preço para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se trata de profissional técnico de notória especialização. Aqui, a gente tem um dispositivo meio esquisito, né? Porque eu estou nas hipóteses de dispensa de licitação e lá me vem além e fala em notória especialização, que não é um requisito para elegibilidade. Por que isso aqui está aqui? Na nossa visão, por um erro. Isso aqui é uma hipótese de inexigibilidade. Notório especialista é um serviço singular. Qual é o serviço singular? Compor uma banca de avaliação de técnica, de pontuação técnica, para uma licitação de técnica, melhor técnica, ou técnica e preço, ou conteúdo artístico. E, senhoras e senhores, lógico que a maioria de nós fez uma licitação de técnica ou técnica e preço nos últimos 3, 4, 5 anos, se fez. Mas alguns nichos, algumas áreas de atuação, têm uma contratação eventual, assim, mais rotineira de técnica e preço, pela especialidade dos temas que ele trata. Ok? Pessoal do IFAM para fazer avaliação de impactos, avaliação de obra de arte. Você tem vários cenários que você vai ter ali, às vezes, licitações com frequência para esse tipo de cenário. E aí você poderia fazer um registro de preços para especialistas para comprar banca de critérios de técnica e preço. Ok? Ou uma banca ou compor lá o diálogo competitivo, tem a possibilidade de trazer uma pessoa de fora, ok? Você faz os preços para isso, uma contratação direta, uma elegibilidade para isso, registra o preço e sempre que precisar, fazendo uma licitação para a técnica, você vai utilizar o profissional que componha para compor a banca que já está registrado, ok? Te evita uma dor de cabeça dentro dessa equação. Certo? Dúvidas? Veja só, estou trazendo situações onde me parece muito claro os benefícios do registro de preços para uma contratação direta sem licitação. E eu já falei para vocês, está aqui no artigo 74, inciso 3, a possibilidade de fazer registro de preços para a contratação de serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, com profissional ou empresas de notória especialização. Ok? Muitas vezes, a gente identifica aí órgãos públicos que contratam um notório especialista. E aí preciso contratar 2, 3, 4 vezes no ano, ou 2, 3, 4 vezes em 2 anos, já que o registro de preço agora pode ser 2 anos, e eu poderia, então, fazer um registro de preço para o notório especialista, para usar conforme a demanda. Ok? Avaliar imóvel. Poxa, eu tenho vários imóveis que eu quero desfazer, quero leiloar. Faz registro de preços
para você registrar o preço de avaliador, por que não? Ok? Tenho dúvidas aí como é que isso se enquadraria, mas poderia. Se eu tiver um notório especialista, questão de singularidade, eu poderia fazer. Parecerista, ok? Contratar especialista para auxiliar o agente da contratação, a comissão de contratação, que está lá na lei, no artigo 8º, parágrafo 4º. Do mesmo modo que eu posso contratar uma empresa privada, um agente privado, para auxiliar o fiscal do contrato, agora eu posso contratar uma empresa para auxiliar o agente de contratação, a comissão de contratação. E eu vou lá e registro o preço. Quando eu precisar, quando eu tiver uma bucha, ou que é um abacaxi para descascar, uma bucha para resolver, eu vou lá, fundamento, justifico e demando do meu registro de preço esse profissional. Para fazer uma concessão, para fazer um diálogo competitivo, para realizar uma PMI. Às vezes eu preciso de um especialista nisso. Eu não domino, a primeira vez que a gente vai fazer essa ferramenta. Por que não registrar o preço desses profissionais e aí usar conforme for a demanda para essa questão de suporte, tá certo? Possibilidade, então, de contratar um notório especialista para, não temos mais o requisito de serviços singulares, eu não vou entrar nesse assunto, que ele é bastante polêmico, então bastante tempo aqui, né? Mas a possibilidade de registrar o preço para esse profissional, ok? E aí pediram, no meu tema para falar sobre o registro de preços e sobre credenciamento, né? Que é uma temática delicada para a gente tratar aqui. Por quê? Está lá no artigo 79, é possível utilizar credenciamentos em 3 hipóteses, né, que a lei estabeleceu. Paralela e não excludente, com seleção critério de terceiros ou em mercados fluidos. O que é o credenciamento? O credenciamento surgiu de uma construção doutrinária jurisprudencial na 8666, que não está na lei, dizendo, é uma hipótese onde aplica o caput do artigo 25. É inviável a competição quando eu vou contratar todo mundo que está apto a prestar esse serviço. Ok? Os exemplos que eu tenho são um pouco desatualizados, mas eles tendem a ser muito didáticos, né? Por exemplo, existia uma época onde o Detran, quando aplicava a multa, ele tinha lá no boleto, esse boleto é pagável nos seguintes bancos. E por que vinha nos seguintes bancos? Porque o Detran tinha que fazer um contrato com o banco, para o banco aceitar esse boleto. E aí ele fazia por credenciamento. Ele credenciava instituições bancárias, falava, olha, você pode ficar com 7 centavos de cada boleto, de cada multa que eu emiti. E aí você recebe o pagamento. Por que isso é positivo para o Detran? Ele aumenta a facilidade para pagar a multa, que ninguém paga multa feliz, né? Mas facilita a gente pagar a multa e, em compensação, atende mais, aumenta a receita e consegue fazer esses credenciamentos com o banco. Isso não existe mais sem a resolução do Banco Central, obrigando todos os bancos a receberem todos os tipos de boleto, mas, na época, isso fazia sentido. Ok? Outro exemplo, o Banco do Brasil credenciava escritórios de advocacia, porque ele entendeu, trabalhista, que usar o seu próprio advogado do quadro para defender contra ações trabalhistas do colega do lado era um problema. Ou ele jogava mal para o banco perder porque era o amigo do outro lado, ou ele fazia um bom trabalho e o empregado podia ficar emburrado com o advogado e criar um problema ambiental na instituição. E aí o Banco do Brasil, então, falou, trabalhista eu vou terceirizar. E ele credenciava escritórios trabalhistas por regiões do país, falava, eu pago X reais por cada ação trabalhista que você cuidar, conforme as ações trabalhistas estão chegando, eu vou distribuindo essa demanda para que as pessoas, entre os escritórios credenciados. Então, primeiro, essa hipótese é uma hipótese de credenciamento paralelo e não excludente, que eu vou contratar todos os escritórios simultaneamente, mas cada um para a sua ação, não se excluem. E o segundo inciso, com seleção critério de terceiros, é o exemplo do boleto. Quem escolhe onde vai pagar? É o infeliz que recebeu a multa do Detran, né? Que está lá triste, arrasado e tal. Ele que vai escolher qual banco que ele vai escolher pagar a multa do Detran. A gente tem a novidade dos mercados fluidos, a gente usa muito o exemplo de posto de gasolina, ou comprar alimentos, né, com tabela do Ceasa. Posto de gasolina, credencio pelo preço da tabela da ANP, se fizer sentido na minha localidade. Todos os postos que quiserem vender gasolina pela tabela da ANP, podem se credenciar. E aí a tabela mudou o preço, está tudo certo, não precisa nem reequilibrar o contrato. Está resolvido a minha situação. Eu vou ter que cuidar só do orçamento. Qual é o problema do registro de preços para o credenciamento? O credenciamento ele tem alguns requisitos que não estão na lei. No livro do professor Cláudio Sarian, ele traz essas construções de maneira muito didática, ele fala, o credenciamento só faz sentido você usar
quando você, primeiro, não tem uma certeza da demanda e tem uma expectativa que a demanda seja significativa. Ok? Eu não sei quantas multas eu vou aplicar pelo Detran. Eu não sei no Banco do Brasil quantas ações trabalhistas eu vou receber. Então, a própria figura do credenciamento exige que eu não saiba o que eu vou usar e eu vou usando conforme a demanda. Então, o próprio credenciamento, ele já resolve, ele já supre essa questão que o ajuste de preços tem, de usar conforme a demanda, de demandar conforme o cenário. O credenciamento vem intrínseco dentro desse cenário. E aí a lei resolveu isso, criou um inciso específico para o dispositivo de credenciamento, está lá no artigo 74, inciso 4, né? Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, aí eu não vou licitar, fazer elegibilidade de licitação, e vou contratar todo mundo. E vou fazer um empenho estimativo e vou usar conforme as demandas forem acontecendo. E aí, se for o caso, eu faço complementação de empenho no meu credenciamento. Eu faço uma série de ferramentas que, se eu usar o registro de preços, eu vou ter um dificultador. Porque o meu registro de preços, eu tenho um quantitativo máximo. Tá, eu sei, a lei deixou algumas hipóteses para não ter quantitativo máximo, mas é muito restrito. Se eu tenho quantitativo máximo, e se estourar? Não posso mais usar? No credenciamento eu não tenho essa demanda. Eu vou usando conforme a demanda, eu só remanejo, ok, a questão orçamentária, a questão orçamentária dos meus credenciados para atender a minha demanda. Então, me parece que, apesar de ser juridicamente possível fazer registro de preço para credenciamento, não é lógico, não é vantajoso, na minha visão, usar um registro de preços para a figura do credenciamento. Por quê? Porque ele tem benefícios e regulamentos próprios que o registro de preços, na minha visão, poderia acarretar um engessamento, uma limitação que o credenciamento não tem na sua equação atual. Tá certo? Lembrando que isso se baseia naquele princípio, naquela construção, que, se é inexigível a licitação, até o meu meu aditamento pode passar de 25%. Como assim, professor? É lógico, é inexigível a licitação, então eu aditivo até 70%. Por quê? Qual é a diferença? Eu vou fazer uma nova INEX. Em vez de aditivar em 25%, eu faço uma nova INEX. Então, não faz sentido isso. Por quê? Se eu tenho um fornecedor exclusivo, por exemplo. Eu tenho um fornecedor exclusivo para fazer manutenção de máquinas. Ele fazer manutenção de um equipamento médico hospitalar, que é o caso mais comum, né? Eu tenho um ultrassom, um equipamento de ressonância, que só uma empresa do país faz manutenção. Contrato por inegibilidade de licitação. Estima uma demanda. Chegou ali no meio do ano, agosto, setembro, acabou a minha demanda, esgotou o meu contrato, a minha ata de preços. Vou fazer uma nova INEX? É uma possibilidade. Outra, fazer um aditivo acima dos 25%. Ok? Por quê? Porque mantém-se as mesmas condições, não tem alteração qualitativa do objeto, não se mudou o objeto, não se mudou as premissas da contratação, e que se comprou a mais. Existe precedente para isso. Do mesmo modo, o credenciamento permitiria você simplesmente fazer suplementação orçamentária, sem precisar fazer um novo credenciamento, fazer uma nova publicação, fazer uma nova contratação das empresas prestadoras de serviços, porque você atingiu ali, dentro do quantitativo, um limite previamente designado ou previamente estimado para a sua contratação. É um desafio, que são cenários completamente diferentes, contextos completamente diferentes do que a gente vê ali no registro de preço, na nossa realidade, dentro da nossa equação. Luana, eu acho que eu esgotei o meu tempo aí, se puder passar para o outro lado para a gente. Não, professor, muito importante aqui, e assim, essa última fala aqui, para a gente diferenciar um pouquinho o Instituto do Credenciamento, do sistema de registro de preço, que ainda dá certa confusão operacional na aplicação do sistema de registro de preço e do credenciamento, por isso que nós pedimos para o professor para adentrar um pouquinho a toda essa dinâmica, porque nós temos propostas de enunciados que serão debatidas amanhã, 3 propostas de enunciados exclusivas de registro de preço. Professor, nós falávamos aqui no início da palestra da expectativa que nós tínhamos aí da regulamentação pelo Executivo Federal dos artigos 82 a 86 da 1473. Mas nós tivemos muitas regulamentações estaduais e municipais sobre o sistema de registro de preço. Claro que algumas regulamentações só replicando o contexto geral do artigo 82, outras regulamentações replicando o conteúdo do decreto do Executivo Federal, mas tivemos muitas regulamentações que trataram de peso o sistema de registro de preço, inclusive nas contratações diretas. Esse é o link para o nosso segundo painel, que o professor Vitor Amorim vai falar aí um pouquinho para a gente,
né, da aplicação da 1463 para os municípios, de acordo com toda aquela interação que a gente falou, né, pela parte da manhã, a gente falar um pouquinho ali da visão da regulamentação para os municípios, o impacto que isso tem para as nossas sessões judiciárias, mas já a gente fala, professor, se eu quiser sentar aqui um pouquinho, porque nós temos perguntas aqui na plateia, não temos? Acho que aqui eu olhei aqui, que mandou aqui um áudio para fazer uma pergunta. Pode, Armindo, encaminhar aqui o microfone aqui para ele. E, pessoal, nós vamos abrir aqui o momento agora para aqui sugarmos um pouquinho aqui o conhecimento do professor Murilo. Pode sentar, professor, se você quiser sentar aqui, ó, tem uma água disponível aqui para o professor. Temos algumas perguntas aqui. Boa tarde de novo, professor, tudo bem? Professor, como a gente pode definir a necessidade permanente, no caso de SRP, para obras de serviço de engenharia? Muito bem, muito bem. Não tratei essa temática especificamente aqui, mas é uma novidade da lei, né? A novidade da lei deixa claro a possibilidade dos sistemas de preços para obras de serviço de engenharia, e um dos requisitos que ele traz para registro de preços para obras, ele fala que tem que existir uma necessidade permanente, ou seja, é uma obra que eu devo ter que fazer com uma certa frequência, com uma certa rotina, ok? Qual é a grande vantagem quando a lei traz esses conceitos amplos e imprecisos e que ela não define, né? Fazendo um outro exemplo, só para ilustrar para os nossos colegas, nós temos lá no artigo 7º que eu não posso ser parente de licitante eventual da administração pública. Ok, o que é eventual? Uma licitação por ano? 2 por ano? 3 por 2 anos? 5 por 3 anos? Não sei, vou regulamentar. Minha sugestão, inclusive, que regulamentem isso para evitar dor de cabeça, para evitar discussão futura. Do mesmo modo, demandas rotineiras de obras, a lei deixou um conceito muito amplo. Ok? O que eu vejo é que a gente teria ali? Eu tenho a zona de conforto. Cara, se eu tenho previsão de fazer essa obra mais 2, 3, 4 vezes nos próximos 2 anos, eu tenho a definição do rotina. Aí, ok? Eu vou ter que várias vezes fazer. Mas essa parte é óbvia. A dúvida é se eu preciso fazer uma vez a cada 5 anos. Né? Isso é uma obra rotineira? Né? Me parece que não. Se você tem um registro de preço para 1 ano, que pode ser prorrogado para 2 anos, você teria que ter uma rotina para usá-lo durante o tempo de vigência da ata de registro de preço. Eu acho que é essa equação. Agora, o uso da rotina é um conceito realmente muito amplo, e eu acho que caberia aí muito dentro da realidade trabalhar isso. Porque eu vejo coisas muito simples, né? Eu confesso que tratar no geral é difícil, porque a gente pensa nos exemplos mais óbvios, né? Qual é a obra? Obra de tapar buraco. Tá, ok, tem rotina. Eu vou tapar buraco sempre, né? Um monte de vezes, eu não sei quantas. Fazer calçada, fazer meio fio, ok? Sei lá, a Justiça Federal vai construir vara eleitoral, ok? Vai construir um prédio ali para a vara ali, para a vara eleitoral não, para a zona eleitoral. Vai construir um prédio ali para a zona eleitoral, um lugar para poder o pessoal se pegar o título de eleitor e etc. Poxa, eu tenho previsão, vou receber orçamento e previsão de fazer construir uns 8 prédios desses para os próximos 2 anos. Para mim está aí a rotina. Para mim está evidente essa construção. Mas veja que tratar no genérico é difícil delimitar qual é a linha, onde passa essa rotina, onde não passa. Então, se tiver exemplos, quem quiser levantar a mão e trazer exemplos, vai ser ótimo a gente discutir aqui, mas de forma abstrata, eu penso que é isso, 2, 3, 4 usos ali na vigência da ata. Lógico que depende do tamanho da obra, né? Se eu estiver falando de construir realmente um prédio para a zona eleitoral, você fazer 2, 3 em 2 anos já é muito. Né? For tapar buraco, você vai fazer uns 40 em 1 ano, me parece que é uma quantidade razoável. Então, veja que isso é bem flexível. Não é uma tarefa fácil, né? São muitas nuances da 1473. É para isso que estamos aqui. Vamos discutir todas essas dúvidas. São expressões muito pontuais, né? E cada uma dessas expressões demandaria aí 4 ou 5 eventos como esses aí para a gente chegar, né, a um consenso geral. Alguém tem mais alguma pergunta para o professor? Armindo, lá no finalzinho. E aqui só não se identificou, né? Mas todo mundo conhece. Levanta ele aqui. a mão de novo ali, ó. Quem precisa. Isso. Ali. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Professor, como que você interpreta a redação do artigo 86,
Lá, o artigo ele coloca que o órgão, a entidade gerenciadora, deverá, na fase preparatória, realizar a intenção de registro de preços. E a exceção ela está lá no parágrafo 1º. Então, assim, o decreto anterior ele deixava como uma faculdade. Então, agora, em qualquer caso, se eu interpreto que eu não sou a única compradora de um determinado item, então eu tenho que realizar a intenção de registro de preço. Sabe, aqui entre nós, pelo que eu lembro do decreto anterior, e por favor, os professores aí me ajudem, porque a memória não é boa, mas no decreto anterior não era faculdade. Ele falava que eu podia deixar de usar quando, né, quando justificado. Então, eu tinha que justificar. O problema era que, como vários órgãos públicos, justifica. Aí ele coloca, não faz IRP. Com base em quê? No artigo tal, dispositivo tal. Não, mas o dispositivo manda justificar. Eu estou justificando nele. Deu problema? Não, não deu. Okay? Realmente não deu problema. Os órgãos de controle não são, como eu falei, a maioria deles, fãs do registro de preços, então não se bateu muito nessa tecla. Para mim, a redação agora está mais acessível, né? E se você pega o decreto, inclusive, fala, ó, eu devo divulgar. Salvo quando? Salvo quando eu não quero. Quando eu vou comprar só para mim. Porque a ressalva é essa. Eu devo usar o IRP, salvo quando eu for comprar só para mim. Como é que eu vou saber se eu vou comprar só para mim se eu não faço IRP? Né? Então, para mim, agora, eles deixaram a porta aberta. Eu devo, sempre que mais gente for usar, eu justifico, não vou fazer IRP porque vai ser só para mim. Ponto. Então, para mim, eu acho que agora ficou mais claro que eu não preciso me debruçar para justificar usar o IRP. Né? Eu confesso que isso entra naquela historinha que a gente brincava em sala de aula, não sei se o Vitor vai lembrar, que saiu o acordo do TCU mandando justificar quando o gerenciador permite adesão. Né? Foi um acordo da ministra Ana Reis, falando, ó, o órgão tem que justificar no edital porque ele permite a adesão. A nossa brincadeira é, ele vai justificar dizendo, porque eu sou brother. Eu faço porque eu quero ter a chance de fazerem comigo, entendeu? É uma via de mão dupla. Dá para escrever isso no processo? Não dá. Felizmente, esse acórdão ficou ali naquela zona cinzenta, a gente tem navegado ele sem maiores estresses. Mas eu vejo, então, que agora a lei, como ela colocou um risco muito claro, a não ser quando for só para você, você coloca, é só para mim, não divulga o IRP. Então, apesar da lei parecer que ela obriga o IRP, para mim, ela deixou mais fácil justificar não fazê-lo do que era no decreto anterior. Então, essa pergunta ela veio, na verdade, porque eu assisti um dos vídeos até publicados pela SEGES, e foi até nos comentários do decreto. E essa exceção ela tratava assim, de algo muito específico, quando for algo muito específico do órgão. Eu acho que o exemplo que foi dado, assim, sei lá, um aparelho utilizado na medicina, um aparelho que é muito específico, um tratamento... Enfim, seria algo muito específico mesmo. Então, se a gente, né, passa a usar assim, eu vou usar, então, aqui, não vou fazer a intenção de registro de preço, porque, né, usando essa justificativa, então, já não entraria isso. E aí, eu... Só fazer uma ressalva, desculpa. Aí, lembrando, mas se é só para você, também não pode ter adesão à ata. Sim, né? claro. Se você faz só para você e não vai deixar ter participante, também não poderia ter carona. Sim. Então, entra no pacotinho, na linha dessa equação. Desculpa, continua. E aí eu queria assim, aproveitar, né, pegando já a sua fala do início, para a gente ter muito cuidado na quantidade de itens que a gente vai registrar. Porque se eu coloco a intenção de registro de preços e suponhamos que um órgão vai lá e fala que quero 10 mil, e eu preciso só de 500. E aí? E aí, larga de ser egoísta, vamos ajudar os amiguinhos. Brincadeira. Tá, mas e se eu não contrato tudo? Calma, vamos estar brincando. Vamos ao seguinte. Vamos lá. Veja só, a gente tem que também estabelecer o limite da nossa atuação. Posso usar um exemplo meio esdrúxulo, tá? Mas só para a gente pegar o nosso cenário. Vamos lá. Vamos supor, eu sou um médico. Se eu sou um médico, e alguém é atropelado, ou eu atropelo alguém, a minha função, a minha obrigação é parar e ajudar. Ok? E ajudar. Se eu não sou um médico, sou um mero advogado, e Deus me livre, mas eu atropelo alguém, a minha função é chamar o socorro. Ok? Beleza?
Se eu sou o gerenciador, falo que quero 500 unidades, o participante fala que quer 10 mil e depois compra 5, isso é um problema dele. Você é o gerenciador da ata, mas você não é o órgão de controle do participante. Então, não é essa atribuição. Lógico, o que entra, e aí eu entendo o seu ponto, pegando a questão, poxa, eu estou fazendo registro de preço para comprar, sei lá, 50 cadeiras. E aí me vem, né, um outro órgão e fala que quer comprar 5 mil cadeiras. Cara, eu estou gerenciando a ata do outro, né? Porque se eu quero só 30 cadeiras, ele quer 5 mil, eu vou passar 2 anos trabalhando ali para gerenciar a ata dele, sendo que a minha ata eu vou acabar rapidinho, vou resolver rapidinho, não dá quase trabalho nenhum. E, inclusive, muita gente usa essa justificativa para não gerenciar a ata. Lógico que, veja só, esse argumento ele é frágil por si só, porque você tem, em estados, por exemplo, órgãos que gerenciam atos que ele não usa, que ele não tem como participante, ele só gerencia por todo mundo, porque ele tem a função de gerenciar. Então, lógico, aí, de novo, a gente entra numa zona de justificativa de construção, de que, olha, você pode fazer, como alguns órgãos fizeram, o gerenciador pode recusar participante quando a quantidade ou for muito pequena ou for grande demais. Ele fala, ó, você quer vir participar? Desculpa, mas você me dá trabalho demais, eu não quero. E cria uma via de mão dupla. Beleza? Possível? Absolutamente possível. Então, mas vale da regulamentação. Órgãos bem estruturados, isso não é um desafio. Né? Órgãos com uma equipe mais enxuta, menos gente qualificada, né? Acaba que ter algumas atas com essa quantidade pode ser desafiador. Então, isso acho que entra na nossa área de regulamentação e nos dá liberdade para construir dentro do cenário. Certo? Ok? Mas o gerenciador não é o controle, não é órgão de controle do participante. Na nossa... Um último ponto, Luana. A gente fez a regulamentação para alguns entes, e quando a gente coloca a regulamentação, a gente fala, ó, que, inclusive, quem aprova o edital é só o jurídico do gerenciador. Porque, de vez em quando, tem os participantes que querem aprovar o edital do gerenciador da licitação. Aí a licitação leva 8 meses para sair, porque o participante diz que o edital tem uma cláusula que não está certa. Aí você realmente não funciona. De novo, o decreto federal deixou muito a desejar na regulamentação. Talvez se avançasse mais nisso, deixasse a gente mais seguro. Mas a gente tem espaço para trabalhar. Luana? Professor, me permite complementar aqui, só para exemplificar a situação colocada aqui pela nossa colega, parece realmente um contraponto quando a gente avalia o artigo da 1433, que diz, né, nós devemos publicar IRP, salvo quando formos os únicos, né, contratantes. E aí vem um contraponto traduzido aqui pelo professor Murilo Jacobi. Como que eu vou saber se nós somos os únicos contratantes se eu ainda não publiquei a IRP? Conversávamos sobre isso no Comitê de Governança do Judiciário. Ontem estávamos aqui, né, representados aqui pela doutora Salise, né, que é a presidente do Comitê de Governança do Judiciário, e tratávamos desse quesito. E nossos colegas da Justiça Eleitoral trouxeram um exemplo muito claro e muito objetivo, né, de quando nós seremos os únicos contratantes. No caso da Justiça Eleitoral, o TSE centraliza a aquisição de urnas eletrônicas para votação. Algum outro órgão tem interesse, possibilidade ou tem uma necessidade de adquirir urnas eletrônicas? Como a contratação é centralizada pelo TSE, teríamos outros interessados? Seria o TSE o único órgão a contratar este objeto? Então, acho que esse exemplo que nós tivemos nas discussões que nós estávamos tendo no comitê, acho que materializa um pouquinho, não sei se responde, se complementa um pouquinho aqui o questionamento da nossa colega. Acho que nós tínhamos um outro questionamento aqui próximo, não é? Pode levantar a mão novamente, por favor? Aqui. Obrigada. Boa tarde, Murilo. Boa tarde. Duas questões. Uma é se o fornecimento continuado, ele agora está concorrendo com o registro de preço, considerando o prazo de prorrogações de contrato, né? E a segunda, também bem simples, é o seguinte: na prorrogação da ata, os quantitativos se devolvem, os quantitativos são só aqueles remanescentes. Muito bem. Eu tenho mais 6 horas para responder as perguntas? Vamos lá. Essas perguntas são apertadas, né? Vamos lá. Primeiro ponto. Eu acho que, se falar que o fornecimento contínuo disputa com o registro de preços, seria uma visão um pouco restritiva, porque eu vejo 2 hipóteses muito diferentes, né? Para mim, o fornecimento contínuo é aquela demanda que você precisa o tempo todo, e você sabe que vai precisar. E o registro de preços, você tem várias outras hipóteses que você não tem essa demanda o tempo todo. Um dos incisos é isso.
Mas você tem outros quando você fala, olha, eu não tenho certeza da minha demanda. Um exemplo, fazer fornecimento contínuo para galão de água, ok, para uma repartição pública que a quantitativo não é tão extenso. Vai lá, vai entregar X galões de água todos os meses. Ok. Fazer registro de preço para comprar um umidificador de ar. Poxa, eu preciso de um umidificador de ar, mas eu não preciso todos os meses. Inclusive, eu preciso só de junho a setembro. Né? Depois eu não preciso mais. Então, são finalidades diferentes. Mas, sim, conversam muito, tanto que a gente brigou muito na época da construção da lei para ter o registro de preço permanente, que é a figura do registro de preço, que você vai atualizando a ata todo ano, e a ata continua valendo sempre. Alguns estados já têm, como Rondônia, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Minas e Maranhão, tenho certeza. Eles têm registro de preço permanente. E a gente fala, cara, o registro de preço permanente, aí sim, bate de frente com o fornecimento contínuo. Porque ele é permanente, por quê? Porque todo ano precisa da demanda. Eu faço fornecimento contínuo, mantenho com 10 anos o contrato, dá menos estresse do que isso. Então, em alguns pontos, sim, mas não sempre. Certo? E a segunda questão sobre renovação de quantitativos da ata, se eu prorrogo a ata, renovo quantitativo ou não. Estava discutindo com o professor Marquinhos aqui, com o Marcos Alcântara, desculpa, professor Marcos Alcântara, meu amigo Marquinhos, aqui sobre isso, e ele colocando a ideia, olha, se prorroga, renova a quantidade. Eu coloquei para ele, estava discutindo ali, tive que interromper a discussão para subir aqui para cima, então eu não sei o que ele pensa sobre um ponto que eu vou trazer aqui agora. Só cuidado, primeiro, eu acho que isso tem que regulamentar, tá certo? Faça sua norma própria, regulamente, para se proteger, evitar dor de cabeça, mas cuidado com a natureza do meu objeto. Porque, de novo, usando o exemplo, eu quero comprar, eu vou fazer registro de preços para fornecer galão d'água, e minha estima de consumo é 10 galões d'água por mês. Ah, meu amigo, 10 galões d'água por mês, prorrogou um ano, vai precisar mais 10 galões d'água os outros meses, então renova a quantidade, sem sombra de dúvida. Agora, eu vou fazer um registro de preços para comprar 40 computadores. Ok? Fiz minha ata. Meu ETP justifica 40 computadores. Por que eu preciso de 40 computadores? Eu justifico 40 computadores. Aí chega no final do ano dos 40 computadores, eu prorrogo e compro mais 40. Faz sentido? A não ser, que foi o que o Marquinhos estava conversando comigo, eu já previa que eu ia precisar, olha, 40 esse ano, vou precisar 40 ano que vem. Aí tudo bem. Aí a equação fecha perfeito. Meu maior cuidado é você alinhar essa justificativa, essa construção com o planejamento. E aí, coloca no edital, coloca na ata que renova na prorrogação, você resolve o seu problema. Mas isso tem que estar alinhado com o seu planejamento, com o seu ETP, isso tem que fazer sentido. Do contrário, você está forçando uma barra ali para uma falha de planejamento e deturpando a ferramenta que não é essa a finalidade. Mas bastaria, prevendo o edital na ata, que, prorrogando o quantitativo, renova a quantidade, e isso fazer sentido com o seu ETP, eu acho absolutamente possível, e entendo essa possibilidade, defendo essa possibilidade também. Respondido? Beleza. Temos mais algum questionamento, pessoal? Aqui, para nós explorarmos aqui o conhecimento do professor Murilo, eu queria reforçar que o nosso time tem mais um, professor Murilo. Opa, vamos lá. Ninguém está na zona de conforto aqui hoje, não, né? Vamos lá. Boa tarde, professor Murilo. Sou Hermes, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, estadual. Desculpa, eu não ouvi seu nome. Hermes. Ernest. Tudo bem. Professor, eu tenho uma dúvida com relação à interpretação do artigo 84. Lá fala que a vigência será de 1 ano, prorrogável por igual período. Não estabeleceu limite. Quantas vezes eu posso prorrogar essa ata de preço? Ernest, aí eu acho, para mim, por igual período, eu renovo por mais 1 ano. Só por mais 1 ano. Ela vai ter uma prorrogação só. Não, só uma prorrogação. Eu defendo que é só uma prorrogação. Essa construção acontece várias vezes na lei, quando ela fala, por exemplo, a autoridade competente tem o prazo de X dias para julgar o recurso, ou julgar o recurso da sanção, ou julgar o recurso contra a adjudicação, prorrogado por igual período. Para mim, contar igual período é uma vez só. Okay? Eu não poderia fazer prorrogações sucessivas da ata. Tá certo? Ok? Eu acho que prorrogado por qual período é prorrogável por mais 1 ano e acabou. Tá certo? E, inclusive, entendo que se fizesse por registro de preço, se fosse 6 meses, prorrogar por 6 mais 6 mais 6, talvez seria um problema aí na nossa equação. Mas eu entendo, a questão é relevante. Eu tenho que realmente ler como é que está o dispositivo para eu ficar tranquilo com a resposta. Me deu uma pulga atrás da orelha a sua pergunta, viu? Ok, vou reler o dispositivo e a gente volta a conversar. Temos sim, logo ali do ladinho ali. Norma da Subseção Judiciária de Montes Claros. A minha dúvida é o seguinte, professor, um processo de contratação para reforma
e adequação do espaço. O projeto executivo ainda não foi finalizado, então nós não temos ideia do quantitativo de materiais, de equipamentos que nós vamos comprar, né? Por exemplo, aparelhos de ar-condicionado, câmeras para compor o sistema de CFTV, dentre outros, né? Aí eu pergunto, nós podemos nos antecipar, sem saber o quantitativo exato, e efetuar essa compra por registro de preço desses equipamentos? Norma, aí precisa dividir bem. Para os equipamentos, tranquilo. Ar-condicionado, câmera, ok. Aí eu acho bem razoável. Usar isso para fazer um registro de preços para obras de reforma e adaptação, aí eu acho que forçou a barra, tá? Porque na norma tem esse requisito. Mas para os equipamentos, me parece absolutamente possível. E eu já vi bastante gente fazendo isso, adiantando alguns insumos, alguns materiais. Por quê? Porque está executando uma obra, faz o registro de preço, conforme vai comprando, vai acabando, vai demandando o registro de preço. Me parece absolutamente possível. É um dos cenários onde não dá para precisar a demanda. Confesso que sempre vai ter alguém para dizer, se você tivesse terminado o projeto executivo, dava para precisar a demanda, mas não é mais um requisito legal, nem normativo. Não preciso ter incerteza da demanda para usar registro de preços. Ele fala, vou usar registro de preços quando a administração quiser, em especial. Então, eu quero usar registro de preços agora. Ponto. Ok? Vou pelo caput, quero usar registro de preços agora, por conta desse cenário. Por quê? Porque eu ganho de licitar agora, em vez de esperar o processo executivo, eu ganho tempo, eu ganho prazo, eu vou ter menos problema eu vou ter uma rapidez maior para executar a obra. Então, Norma, seu exemplo parece bem redondo, se a gente estiver falando só dos equipamentos. Certo? Okay. Obrigado. Viu?